Saudações cordiais, nobres colegas aventureiros. Começa agora o nosso segundo episódio de Templo da Deusa Bêbada. Meu nome é Will, eu sou o Arauto e quando os elfos saem, os goblins fazem as festas. E aí, eu sou o menino Iorio e o mestre não é o banqueiro do banco imobiliário. Oi, eu sou a Jujuba. Eu sou o Lúcio Lopes e eu vou interpretar o Arão. Ah não é agora? Ele chegou! Ai caralho, Vixe. todo mundo fica quieto agora, silêncio, vamos fingir que a gente nem começou. Pô, foi mal a demora, galera. Peguei um engarrafamento de trobo, tive que voltar a vir o resto a pé. Mas eu vou ali lavar o pé e a gente já começa a gravar, pode ser? Errou feio, errou rude. Saudações cordiais, nobres colegas aventureiros. Estamos começando mais um Templo da Deusa Bêbada. Beatus que non sentiunt reus circa sum acta non teaturae gallicare. Ô, seu bando de vagabundo! Nesse templo não tem ladainha, não. Encham os canecos! Padre Queveja, libera essa tina de vinho aí. Templo da Deusa Bêbada. Que beleza, hein, seus cães inúteis? Quem que vai espanar o pau do altar? Sujou, vamos ter que vazar. Atenção, atenção, os arautos vão falar. Atenção, atenção, os arautos vão falar. Bom, agora que os arautos vão falar, a gente pode falar o seguinte. Assistam não, ouçam os próximos episódios. Estão muito bons. A gente tem muita coisa legal pra falar pra vocês e os episódios do Delírio que vão ao ar depois desse daqui e estarão fantásticos. Grandes eventos vão abalar o mundo de Arton nesses 45 dias aí, semana sim, semana não, tá? Delírios ébrios sempre a cada 15 dias alternando com o Templo da Deusa Bêbada. Arauto, onde os nossos ouvintes podem se comunicar conosco? Onde estarão as bolas de cristal com as quais eles entrarão em contato conosco? Para quem ainda usa o Facebook, vocês podem acessar a página do Templo da Deusa Bêbada. Vocês podem também acessar o nosso site www.templodadeusabebada.com ou só templodadeusabebada.com. Vocês podem assinar o nosso feed de podcast pelos seus agregadores favoritos. Tem no iTunes, viu? Tem no iTunes, exatamente, que é o feed.templodadeusabebada.com ou simplesmente tentar achar por Templo da Deusa Bêbada. Entra no seu motor de busca do seu agregador favorito e procura lá, Templo da Deusa Bêbada ou Delírios Ébrios, mas eu acredito que vai encontrar mais como o Templo da Deusa Bêbada mesmo. Bom, e além disso, vocês podem seguir a gente no Twitter, Que é a melhor rede social do mundo. Exato, seguem os nossos arrobas, Arauto da Deusa, Bêbada Deusa e o Mago Bêbado. O Mago Bêbado, não esqueçam do O. Não aceite imitações, é o Mago Bêbado, só existe um. E Bêbada Deusa, gente, não é Deusa Bêbada. A Deusa Bêbada surrupiou este nome. Não, na verdade, a deusa deu um rolê com um homenzinho verde na lua de Endor e acabou falando assim um dia, tá? Tomou uns drinks com Yoda e começou a falar assim do nada. E não... Quem não inverte as falas quando bebe um pouquinho demais, né? Exato. Com Yoda. Bom, e não se esqueçam de mandar aquele recadinho esperto para nós. Vocês podem mandá-lo pelo nosso site, no formulário de contato que tem lá. Podem mandar pelas nossas redes sociais também. Interajam com a gente no Twitter, a gente gosta de interagir com vocês. Isso, manda um salve pro Mago Bêbado. O Mago Bêbado vai adorar receber mensagens quando ele não estiver chapado. Exato, mas vocês podem mandar um recado para o e-mail pergaminho@templodadeusabebada.com. É isso aí, mande sua crítica, sua sugestão, seu elogio, sua pergunta, seu convite, mande a sua jujuba, manda aquele pedacinho de mariola nesse e-mail pra gente. Se a gente gostar do elogio, a gente lê. Se a gente não gostar da crítica, a gente manda de volta. Pode ser? Pode. Outra coisa, eu gostaria que vocês meus ouvintes, dessem também um apoio
pra produtora que dá aquele backstage pra gente, Hexatons Produções. YouTube, Twitter, Instagram. Dá uma conferida no trabalho do pessoal lá. Apoia eles que eles apoiam a gente. Aí todo mundo se apoia junto. Uhul! Pegue 4 dados de 6 faces e role-os. Some os 3 valores maiores e ignore o menor. Repita esse procedimento mais 5 vezes, até ter 6 números entre 3 e 18. Distribua esses números entre os 6 atributos, levando em consideração a raça e classe que você quer escolher. Anote os modificadores raciais e as características intrínsecas de sua raça. Escolha uma classe. Anote as habilidades ganhas no primeiro nível. Escolha suas perícias. Escolha seus talentos. Compre os equipamentos e, se seu personagem conjurar magias, anote os pontos de magia e selecione as magias conhecidas. Essa é a receita para fazer um personagem e arregaçar a cara de muitos monstros, ou ter a mesma arremessada por eles. E Palmeirinha! Vamos fazer uma receitinha. Vamos agora ao tema do episódio de hoje. Como a gente falou no primeiro podcast, a gente ia falar sobre o sistema de Tormenta nessa primeira temporada, certo? E iríamos também jogar Tormenta RPG depois de explicarmos tudo sobre o sistema, o cenário e... É hoje que a gente joga? Por favor, fala que é. Não é hoje. Na verdade, eu gostaria que a gente conversasse um pouco e vocês se inteirassem do sistema e os nossos ouvintes também entendessem alguns termos surgir durante o jogo. Todo sistema de RPG tem nomenclaturas, códigos e siglas que regem o seu funcionamento e o seu melhor entendimento. Por exemplo, a gente vai falar muito dentro do jogo de CD. CDs são classes de dificuldade. Classes de dificuldade são números alvos que precisam ser atingidos através da soma de um valor da sua ficha mais um número obtido num dado. Normalmente um dado de 20 faces. Mas eu acho que eu estou colocando o trobo na frente das carroças. Exatamente, vamos lá. Quando a gente falou no podcast passado, no primeiro episódio do Templo da Deusa Bêbada, nós falamos que todo RPG tem um sistema, que é um conjunto de regras para nortear e arbitrar em cima das ações dos jogadores, correto? Além de existir o cenário e existir outras coisas. Hoje nós vamos nos aprofundar no sistema de Tormenta RPG, que são as regras específicas desse conjunto fantástico e maravilhoso de RPG totalmente brasileiro. Tirando as regras que são meio importadas, assim, mas são maravilhosas. Maravilha. Bom, falando do sistema primeiro a gente precisa entender que o sistema vai se basear numa obtenção de números alvos, de números importantes, que são as classes de dificuldade. Para isso é necessário que a gente tenha um conjunto de dados, tá? Esses dados, eu tenho aqui alguns conjuntos aqui no templo guardado, né, nas minhas coisas. Esses dados são fáceis de ser obtidos em qualquer loja especializada ou mesmo na internet. Como alternativa, não é tão prático, mas é igualmente funcional. Existem inúmeros aplicativos roladores de dados para celular, tablets e computadores. Além de, como eu falei anteriormente no programa anterior, terem o Discord e o próprio programa nativo do Telegram que podem fazer isso. O kit de dados consiste no mínimo de 6 dados. Um dado de 4 faces, um de 6 faces, um de 8 faces, um de 10 faces, um de 12 e um de 20. É interessante também ter um de 100 faces ou 2 de 10 faces, que combinados numa rolagem especial se torna uma rolagem de porcentagem. Vou explicar melhor lá pra frente. Agora a gente vai cunhar o primeiro termo relativo a dados. Toda vez que eu falar D e um número, por exemplo, D4, é um dado de 4 faces. Então isso vai se repetir: D6, D8, D10, D12 e D20. Os testes são realizados através da rolagem do D20. É um dado que gera números entre 1 e 20. Eles são somados com alguma coisa da ficha, modificador de habilidade, modificador total de perícia, valor do teste de ataque ou teste de resistência. Fiquem calmos, a gente vai falar um pouquinho vai falar de tudo isso no seu devido tempo. Então, através dessa soma do resultado do dado mais algo que já está na sua ficha,
você vai comparar com o número alvo ou a classe de dificuldade, a CD. Se igualar ou superar, você superou aquele desafio ou evitou um dano ou evitou uma magia. Ah, beleza, você falou de dados, obtenção de resultados, que são essenciais pra gente jogar e tal. E pelo jeito isso faz parte de todo o sistema de RPG, ou em sua grande maioria, os sistemas que trabalham com regras e aleatoriedade, etc. Isso. Só que assim, a gente tá falando de Tormenta. Tem alguma coisa específica no sistema de Tormenta que diferencia ele dos demais RPGs por aí? Esses Antes da humanos gente e se esses aprofundar. elfos aí, hein? Opa, como? E os humanos e os elfos Calma, aí, calma, hein? calma. Tudo no seu devido tempo. Calma. Antes da gente se aprofundar mais em Tormenta, é legal destacar o que diferencia, o que faz ele se destacar em termos de regras, assim, algo muito específico do restante dos sistemas que a gente tem por aí, entendeu? Bom, o principal no que tange as regras é que as regras do Tormenta RPG procuram aumentar o poder dos jogadores de forma um pouco mais rápida. Um paralelo que provavelmente muitos jogadores conhecem, muitos ouvintes que são adeptos desse hobby devem saber, o Dungeons & Dragons é um sistema famoso, o primeiro RPG realmente como RPG nascido, e ele tem aí uma longevidade de mais de 20 anos e várias edições. Atualmente ele está na 5ª edição, com variações de regras ao longo de todas as suas edições. E o Tormenta RPG bebe um pouco dessa D20 graças à licença Open Game, tá? A OGL. Obrigado, OGL, uma das maiores bênçãos para as editoras nacionais. Então ele pega essas regras que a licença Open Game permite que sejam pegas essas regras do manual original do D&D e utilizadas de uma forma mais livre. E os autores utilizaram essas regras e adicionaram algumas mais. Tem um outro sistema também D20 americano, que nunca foi traduzido, o D20 Saga, e ele tem uma regra de perícia um pouquinho diferente do D&D 3.5 que o Tormenta abraçou. E outra diferença no D&D os personagens ganham pontos de habilidade a cada 4 níveis e talentos a cada 2. Então, 1, 3, 5, 7, 9 e assim sucessivamente. Enquanto pontos de habilidade é no nível 4, 8, 12, 16 e 20. No Tormenta RPG, os talentos são ganhos em todo nível ímpar e pontos de habilidade são ganhos em todo nível par. E não é um ponto para distribuir entre as 6 habilidades. 2 pontos, 1 ponto para distribuir em 2 habilidades diferentes. Ou seja, mais um em uma, mais um em outra. Então esse é o principal ponto no processo de criação de personagens e no processo de construção, de criação de conceito de personagem. No mais, a maior parte das regras são muito semelhantes a outros sistemas. Sim. Os jogadores pontuam ao mesmo tempo ou os pontos são individuais? Bom, normalmente os pontos de experiência são obtidos coletivamente. Mas, obviamente, quem está tendo contato com aquela forma de obtenção de pontos de experiência se vangloria dele. Por exemplo, todos vocês vão enfrentar oponentes. Todos que participarem de um combate, terminando os combates, conscientes ou não, recebem os pontos de experiência divididos igualmente. Isso não vale para personagens que acabam falecendo durante o combate, porque não se sabe se ele vai ser ressuscitado. Né, Deusa? Já falei que ressurreição não é um negócio fácil assim, né? Então, como via de regra, evitem morrer, como na vida. Então sim, vocês vão pontuar juntos sempre que estiverem juntos na hora que pontos de experiência forem ganhos. Pode acontecer de um ou outro, por ter uma especificidade muito exclusiva, ganhar pontos de experiência que outros não poderão. Ladinos que desarmam armadilhas normalmente ganham pontos de experiência por ela, mas mesmo que todos os personagens estejam vendo o Ladino desarmando a armadilha, ninguém mais ganha pontos de experiência, porque não venceu esse desafio. Pontos de experiência, então, condensando toda essa informação, são um valor matemático que representa a evolução do seu personagem enquanto ser vivo, enquanto ser consciente, que aprende com seus erros e se aprimora e melhora. Isso. Já falamos sobre as idiosincrasias do sistema de Tormenta e o que diferencia ela das demais opções que nós temos por aí. E aí vamos falar então agora sobre
o sistema em si, o próprio. E vamos começar assim, destrinchando ele o máximo que a gente puder. Fechou. E vamos lá. Todo mundo precisa criar um personagem. E a primeira coisa, além de descrever o cenário que qualquer sistema de RPG tem, é como se cria um personagem. Porque sem um personagem não dá pra jogar, assim como sem as regras, sem o mestre, cada um tá lá. Só que a gente precisa das ideias iniciais. Então vamos começar. Um personagem começa sendo definido em Tormenta pelas suas habilidades. Mas o que são habilidades? Alguém sabe? As habilidades são 6, tá? Elas são autoexplicativas, mas eu vou tentar usar o paralelo do tomate. Alguém já ouviu falar no paralelo do tomate? Não! As habilidades são força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Agora, para você que passou os últimos anos na famigerada caverna de Platão, vamos explicar o que cada um significa usando um tomate. Imagine que você tem um tomate na sua frente. A força mede a sua capacidade de esmagar este tomate. A destreza mede ao mesmo tempo a sua capacidade de esquivar de um tomate arremessado contra você ou de arremessar com exatidão um tomate na cabeça de alguém. Constituição é um atributo, é uma habilidade que rege a sua capacidade de resistir caso eventualmente esse tomate esteja estragado e você coma. A inteligência é o atributo que mede o quanto você sabe que o tomate é uma fruta. E a sabedoria, na verdade, é um aliado, porque a sabedoria mostra para você que, mesmo sendo fruta, não vai tomate na salada de frutas. E o carisma é para você conseguir diferenciar um tomate de uma pessoa normal. Basicamente, é a sua capacidade de interagir com as pessoas. Essas são as 6 habilidades básicas que cumprem o papel de servir como o pé inato daquela tríplice de construção de personagens. Falamos de habilidades inatas, falaremos de treinamento e habilidades aprendidas e falaremos finalmente do fator aleatoriedade. Na verdade, começamos com o fator aleatoriedade, falamos agora do fator inato. Todo atributo tem modificadores associados a eles que é um valor um pouco menor, através de um cálculo matemático que eu não vou esmiuçar agora. Vocês obtêm um valor, uma média que orbita aí normalmente entre 0 e até mais 4. São esses valores, podendo ser penalidades. São esses valores que vão ser somados ou subtraídos, quando no caso de penalidades, de qualquer teste que você fizer relacionado àquele atributo. Bom, a gente falou de habilidades, tá? Só que como elas se relacionam com o restante das informações que você tem na ficha, já que você falou que existem modificadores, etc., e você precisa desses valores para fazer tal coisa, o que essas habilidades influenciam nas outras coisas que existem na criação de personagem, mesmo durante o jogo. A relação direta com tudo. Como eu disse, é um tripé: aleatoriedade, fatores inatos e treinamentos e habilidades. Então, nós sabemos que pessoas podem nascer naturalmente mais fortes do que outras, enquanto outras vão nascer mais rápidas do que outras. Algumas vão ser mais vigorosas, resistentes, mais saudáveis. Outras vão ser inteligentes, outras mais sábias, outras muito mais empáticas e carismáticas e simpáticas. Então, isso é natural, mas você pode treinar as suas habilidades e potencializá-las, ou você pode treinar os seus defeitos e as suas falhas. Então, quando você escolhe a perícia acrobacia, por exemplo, você, sendo ágil ou não, sabe fazer acrobacias melhor do que alguém que, mais ágil que você, nunca treinou isso, o que é óbvio, né? Alguém pode ser um excelente desenhista, não pratica e por isso seus desenhos são ruins, e o outro pode não ter um talento específico para desenho, mas pratica todo dia, pesquisa, estuda, usa referências, treina e por isso é um desenhista muito melhor do que o talentoso. O treino pode superar o talento, isso é verdade. E outras coisas, fatores de resistência, combate, pontos de vida, CA, tudo isso os atributos vão afetar. A gente falou de habilidades e como isso relaciona com o restante das regras do sistema e tal. Seguindo esse passo de criação de personagem, ok, você tem números que te definem ali brutamente, que são as habilidades,
Só que quem é você no jogo? Como você cria quem você é dentro desse jogo? Você começa por onde? Além desses números, óbvio. Bom, os números, primeiro, a receita que foi dada anteriormente vai estar na publicação, vai estar no post e vocês vão poder lê-la com mais calma. Ela descreve de forma bem sucinta todo o processo de criação. Então, uma vez que você obteve 6 valores entre 3 e 18, você vai alocá-los, colocá-los no atributo que você quer. Digamos que você tenha tirado um 17 e queira jogar com um guerreiro. Guerreiros tendem a ser fortes. Então, se esse é seu número mais alto, você põe em força porque você vai ser um guerreiro melhor do que se você tiver um 14, um 13, um 10, né? Mas isso não te impede de ser um guerreiro com força 10. Só que um guerreiro com força 17 ataca com mais facilidade, causa mais dano. Mas uma verdade absoluta do RPG é: se está vivo, eu posso matá-lo, mesmo que leve todo o tempo do mundo. Tá, mas você falou de guerreiro e tal, e a gente já começa assim pela profissão que a gente tem, pelo que a gente faz, pelo que a gente é, ou a gente tem alguma coisa que define a gente antes? Bom, você, antes de ser um apresentador de podcast, um futuro usurpador, é um humano. Então você começa definindo quem você é na fila do pão. Pessoalmente, ele não parece humano. Escolhendo uma das raças disponíveis no manual básico. Lembrando, pessoal, manual básico, existem suplementos, mas a quantidade é grande, as variações são enormes e eu espero que todos vocês leiam todos os manuais, se interem do sistema e curtam, divirtam e dividam com a gente as experiências de vocês com os RPGs. Mas você pode escolher uma raça. Assim como no Senhor dos Anéis haviam raças diferentes além de humano, no Tormenta RPG as raças que constam do livro básico são os anões, os elfos, os goblins, os halflings, os humanos, meio-gênios ou carim, minotauros, lefou, essa é uma raça específica do cenário, devido à Tormenta, falaremos disso provavelmente no próximo podcast. Temos também os gnomos, os meio-elfos e os meio-orcs. Deu para notar aqui que são bastante raças. Para quem conhece mitologia fantástica, anões, elfos, goblins, halflings não são muito diferentes. Minotauro é o mesmo daquela lenda da Ariadne e o Fio de Ouro. Gnomos são comuns, meio-elfos e meio-orcs têm referências inúmeras na mídia, em livros e nos RPGs. Então, assim a gente consegue definir inicialmente como você nasceu. Lembra? Inato, treinamento, pronto, a sua parte inata está aí. Habilidades e raça. Isso define quem você nasceu. Ah, falando em raça, é bom lembrar que Tormenta tem uma coisa muito idiosincrática. É um dos sistemas que tem a maior quantidade de raças jogáveis de jogos de RPG. Sim. O módulo de raças deles tem, sei lá, 60 páginas de raças novas. Praticamente uma por página, então, é muita coisa. Olha, eu consigo mensurar aí mais de 30 raças novas, além de um monte de opções para raças do manual básico. Realmente é um mundo pluricultural como o nosso mundo. Eu acho esse apelo da editora a diversificar e aceitar as diferenças maravilhoso e é uma lição para a gente ter no nosso dia a dia. Fora as classes, né? Porque pelo que eu tô olhando aqui no manual, não é pouco. As classes não são poucas e lembrando que elas são o terceiro pilar da criação de personagem. Habilidades, raças e classes. Se você não definir nenhuma dessas coisas, você não pode passar para as outras coisas, que é o que você sabe fazer, o que você deixa de fazer ou qualquer coisa. Isso em Tormenta tem que estar muito relacionado com quem você é, o que você escolheu fazer para a sua vida e como você nasceu. Exato. Olha, no Tormenta RPG são cerca de 12 classes disponíveis para jogar. Me permite, Arauto, falar um pouquinho no meu podcast sobre isso? Porra, mas você é a pessoa que mais fala. É verdade. Quer falar um pouquinho sobre isso? Eu preparei um guia aqui bonitinho para você. Tá bom. Nossa, tem muita informação aqui. Já que você está dando esse espaço para a gente poder falar sobre as classes, etc., então eu vou falar aqui sobre as 13 classes que estão disponíveis no manual básico de Tormenta, tá? São elas Bárbaro, Bardo, Clérigo, Druida,
feiticeiro, guerreiro, ladino, mago, monge, paladino, ranger, samurai e swashbuckler. What the fuck, o que é swashbuckler? O Bom, o swashbuckler ele entra como o pirata, o mosqueteiro. Swashbuckler é um guerreiro que usa de astúcia, inteligência, esperteza, malícia, agilidade e muita fanfarronice. É outra classe que tem nesse manual. Divertidos os swashbucklers. Tem gente que gosta. Eles gostam de um, eu gosto deles. Mas o que é o bárbaro? O bárbaro, desculpa, mas o bárbaro é bárbaro de se jogar. O bárbaro é um guerreiro que utiliza de força primitiva e uma fúria irascível, incontrolável. Mentira, não é tão incontrolável assim. Mas uma energia interna deles que os torna muito fortes e muito resistentes por algum período de tempo. E o bardo? O bardo, ele é o Jack of all trades, ele é o pau para toda obra, o Severino. Ele tem habilidades bem variadas que chegam a tangenciar todas as habilidades possíveis de se ter em uma classe de RPG. Ele tem habilidades musicais, algumas habilidades mágicas que fornecem poderes a mais para ele. Pode lançar magias tanto divinas quanto magias arcanas. Tem uma leve habilidade de combate, mas normalmente ele é o diplomata, o viajante. Ele encerra nele o conceito do menestrel, o conceito do trovador viajante. Ele é o Severino de Tormenta RPG. Eu acho que eu resumi demais o bardo. Mas então, e os clérigos? Eles têm alguma vantagem boa, assim, que os diferencia de todas as outras? Alguns clérigos são bem divertidos. Olha, não tem muitos aqui no templo, mas normalmente é em qualquer templo que você vai encontrar. Os de Mará de vez em quando passeiam por aqui. Sabia disso não. Por isso que meu vinho sumiu. Eu lembrei de uma classe que também cultua deuses e etc., que são os druidas, que você falou deles, e é importante lembrar que os druidas são a versão do clérigo, natureba e cheio de erva na cabeça. É tipo os hippies. Vocês conhecem a Ananda, druida, Nida? Já tive uma aventura e ela é uma pessoa muito do bem. Os clérigos, eles são os padres, os representantes dos deuses em nossas terras. Enquanto os druidas têm uma visão mais naturista, como se fossem Wiccas ou bruxos, né? Estão normalmente metidos nos ermos, convivem com animais, conhecem todas as plantas. Eles são meio hips. Inclusive eu participei de um ritual onde não houve um canto de conjuração e o matinho foi queimado ali, hein? Essa é a Ananda. Bom, o guerreiro, se nós seguíssemos o guerreiro que vem depois do druida... Você pulou um. Você pulou um. E a ordem alfabética? Onde está o feiticeiro? É porque quem gosta dele não tá aqui hoje para falar com a gente, mas os feiticeiros são das classes, na ordem que elas aparecem, são os primeiros a utilizar a magia arcana. A magia arcana no universo de Tormenta tem duas visões, a visão dos feiticeiros e a visão dos magos. Os feiticeiros encaram a magia arcana como uma energia natural que permeia todos os seres vivos e eles conseguem manipulá-la como que manipula um braço, uma perna ou quem joga um cabelo para um lado. Para eles a magia é tão natural e fluida quanto o ar que eles respiram. Os magos também conjuram magia e é interessante colocar essa diferença porque, ao contrário dos feiticeiros que produzem efeitos fantásticos e mirabolantes com estalar de dedos, os magos eles precisam estudar arduamente. E em Tormento, eles estudam uma das melhores escolas de magia. Não é Hogwarts, mas a Academia Arcana também tem um diretor muito porra louca. Salve, mestre Talude. Salve. Droga, achei que eu ia receber minha carta. Não, na Academia Arcana você faz uma prova, tipo um vestibular. Tudo bem, eu vou passar, mestre. O guerreiro ele tem que ser burro? Não, isso nunca foi necessário. Os guerreiros, na verdade,
são militarizados, são soldados muitas vezes, mas eles detêm técnicas de combate às vezes exclusivas, estilos de combate variados e conseguem se adaptar e se aprimorar a qualquer inimigo que seja muito resistente a alguma coisa com extrema facilidade. Eu queria saber mais sobre os ladinos também. Os ladinos, vou até colocar uma curiosidade aqui. Antigamente, na primeira edição do D&D, eles recebiam um outro nome que quando eu disser vocês vão entender exatamente por que esse nome foi mudado. Eles eram chamados de ladrões. Mais conhecidos como Artigo 157. Hoje eu sou ladrão. Artigo 157. Tá bom, parei. Ô Deus, dá um jeitinho aqui. Tem gente que quer ser expulso do templo hoje. Vai buscar abrigo lá na taberna, ver se alguém vai te dar uma cama. Obrigado, viu? Bom, os ladinos, eles são personagens, são classes que tendem a ser mais destros, mais ágeis, se movem de forma imperceptível, às vezes conseguem pegar algo que não deveria ser pego de outra pessoa, o popular afanão, o popular roubo, também são aqueles... Furto qualificado, nem sempre a mão armada, mas normalmente com requintes de crueldade, né? Tudo que visa subtrair bens de outro, para mim é cruel. Mas eles são divertidos porque eles são personagens, normalmente espíritos livres, de serem os únicos capazes de desarmar armadilhas mágicas. Quando o simples virar de uma maçaneta pode fazer uma bola de fogo de 6 metros explodir na sua cara, ter alguém que evite que isso aconteça vem muito a calhar. É que pra comprar itens mais baratos também, porque geralmente eles não dão item, né? Eles vendem pra você. Eles vendem um item que era seu. E os monges? Os monges, no Tormenta RPG, não ficam na frente de uma câmera fazendo vídeos de autoajuda. Eles até gostam de fazer e espalhar a sua versão de vida mais humilde, mais regrada, mas eles normalmente são... Alguém que gosta do Jack Chan? O monge, ele é um artista marcial. Ele usa Kung Fu, Karatê, cada jogador escolhe um estilo de combate desarmado ou mesmo com armas. Os monges contêm uma lista um pouco diferente de armas permitidas. Tem isso também, viu pessoal? Algumas classes podem usar certas armas, certas armaduras, outras classes não. Mas isso tudo será bem explicado para qualquer pessoa que ler o manual. Eu posso roubar armas que não são permitidas? Você pode comprar, vender, manipular, etc. Mas usar uma arma a qual o seu personagem não tem treinamento implica uma penalidade, ou seja, ele vai diminuir o valor da soma do D20 mais o seu teste de ataque. Cada classe tem um valor bônus base de ataque que é somado ao atributo para depois ser somado ao resultado do dado. Meu Deus, a gente já vai chegar lá, pera aí. Vamos lá. A gente falou dos clérigos e dos druidas que cultuam os deuses de maneiras diferentes, em templos diferentes. Só que a gente não falou das pessoas mais importantes. Tá bom, eles não são mais importantes, mas eles têm um papel fundamental em qualquer cenário de fantasia medieval, que são os paladinos, que são os guerreiros sagrados dos deuses. Os paladinos são uns pés no saco, vamos falar a verdade, né? Pra caralho! Paladino, ele representa em seu arquétipo de habilidades, em seu arcabouço de poderes, todo aquele ideal cavalaresco, aquela ideia dos cavaleiros da Távola Redonda, heroísmo, justiça, retidão, bondade e proteção aos inválidos, proteção aos fracos, aos oprimidos. Os paladinos são os certinhos, os Boy Scouts. Particularmente, são bem monótonos. Deuses menores como a deusa bêbada só podem ter um paladino em Tormenta RPG. Não sou eu. Eu sou o mago, mesmo. E o que é um Ranger? Ele precisa ter uma cor específica, assim, algo do tipo? Go, go, Power Ranger! Hora de morsar! O que acabou de acontecer? Enfim, Rangers são patrulheiros, porque a tradução direta da palavra Ranger é patrulheiro. Eles são o guarda-belo do Catatal e Zé Colmeia. Eles ficam na floresta,
eles evitam que animais sejam caçados exageradamente, ou ao contrário, caçam animais para vender pele, vender carne. Eles também estão associados à caça específica. Muitos Rangers passam a vida estudando, treinando e se adaptando para caçar criaturas específicas. Então eles têm um conceito de inimigo predileto, dá a eles um bônus para atacar criaturas específicas ou para agir em terrenos específicos. Isso tem a ver com a familiaridade do Ranger para com a região onde ele habita ou habitou por mais tempo. E os samurais? Samurais são aqueles garbosos, estilosos guerreiros japoneses. Se você assistiu aquele maravilhoso filme com o maravilhoso Tom Cruise, que infelizmente não corre como ele deveria correr, porque não é um filme da série Missão Impossível, é um filme do Último Samurai, mas aquele filme é muito bom, realmente quem não assistiu assista, passa no teste dos 15 anos com louvor e facilidade. Então os samurais são guerreiros orientais que utilizam katanas, e a sua herança ancestral, porque as espadas são passadas de samurai pai para samurai filho, e isso faz com que elas acabem ganhando poderes com base nos seus ancestrais. Samurais começam o jogo com armas mágicas, que vão ficando mais fortes conforme o tempo passa. É bem injusto. Não é não, é legal. Necessariamente precisa ser uma katana? Não, eles ganham a Daisho, que é o kit katana mais a wakizashi, e você pode distribuir os bônus mágicos da espada de qualquer forma entre as duas. Teria também um arqueiro? O Ranger ele tem esse aspecto, ele pode assumir 2 estilos de luta, ou um estilo com 2 armas, ou um estilo com arco e flecha. O Ranger com arco e flecha fica muito parecido com o Legolas. Acho que ele quis dizer do samurai, arqueiro. O samurai é arqueiro, Sim, pode. Existem variações onde as habilidades espadas ancestrais vão sendo colocadas em outras armas ancestrais. É possível, existem classes variantes disso em suplementos. Eu recomendo principalmente Manual do Combate, é um suplemento que tem bastante coisa sobre isso. E para qualquer tipo de classe combatente, você pode transformar um guerreiro no que você quiser. Ele, inclusive, é uma das classes que ganham talentos extras de combate para você poder especializar o seu guerreiro cada vez mais em alguma coisa. Arauto, lembra que eu falei que todos os personagens ganham talentos em níveis ímpares e habilidades em níveis pares? Se esse personagem também for um guerreiro, além de ganhar talentos nos níveis ímpares como personagem, ele ganha talentos nos níveis pares como guerreiro, além do aumento no atributo. Parece um pouco injusto, mas lembre-se que o guerreiro é o responsável por organizar taticamente o campo de batalha, porque ele tem maiores opções táticas e maior versatilidade de combate. Como jogador iniciante, eu gostaria de saber se tem alguma escolha que eu possa fazer que facilite o direcionamento da minha classe. Eu sempre estimulo os meus jogadores a fazerem backgrounds antes de começar a montar a ficha. Desculpem os termos em inglês, mas eu vou traduzir. O histórico, né? Tudo o que aconteceu com o seu personagem até o começo da aventura. Isso vai te dar um norte para saber, bom, com esse histórico, dá para fazer qual raça? Encaixa essa, encaixa aquela, isso faz sentido, isso não faz. Ok. Esse background, essa condução de vida até aqui, levou essa personagem a optar por qual caminho profissional, e eu estou fazendo aspas imaginárias aqui, por qual caminho profissional aquele personagem optou. Então, por exemplo, digamos que você é uma criança, um bebê abandonada pelo pai e a sua mãe morreu no nascimento porque sua mãe era uma dríade e seu pai era um ser alienígena super poderoso e a árvore onde a sua personagem nasceu explodiu e você foi criada por lobos. Naturalmente você vai virar uma druida. Beijo, Alihanna. Beijo, Lisandra. Então, o que ajuda você a decidir é o que você quer fazer, com o que você quer jogar. Se você quer jogar com um arqueiro, um cara mateiro que sabe se enfiar no meio do mato, sabe entrar e sair de quase todos os lugares, um ranger é uma boa opção. Mas um ladino com perícias certas podem se encaixar também. Né? Ou eu quero um guerreiro, arqueiro, que vive no mato. As perícias e os talentos vão te ajudar a manipular essas opções. A questão de uma identificação pessoal talvez também ajude? Com certeza. É muito mais fácil jogar com personagens, classes e raças
cujo pensamento ou filosofia de vida são mais aceitáveis. Eu, por exemplo, quando jogo RPG, gosto de optar por ladinos e por personagens humanos, porque para mim é muito fácil interpretar um humano, afinal, apesar do que parece, eu sou humano há um bom tempo, então eu sei Mais ou menos! Magia de metamorfose não conta como alteração de sexo, eu já falei. Que coisa. Editor, isso vai fora, viu? Não, é sem censura, foda-se. Isso também fica. Ok. Bom, gosto de jogar como ladino, gosto de jogar como humano, mas não tenho nenhum problema em fazer qualquer outra classe, qualquer outra combinação de raça. Mas é que eu gosto de ser um personagem que resolve as coisas na malandragem, né? Que engana todo mundo, que destranca a porta, destrava a armadilha. Normalmente, ladinos são responsáveis em grande parte dos grupos por manter os grupos vivos por mais tempo. Ladrão! Eu acho que a Juju tá perguntando tanto de classes. Não se pode nem fazer um pronunciamento, falar nada nesse podcast que você é cortado, né? Ladrãozinho. Caralho. Acho que foi a terceira vez que eu falei. Ih, cacete. Tá datado. A Jujuba acho que tá perguntando bastante, assim, porque acho que ela tá bem interessada em jogar, né? E aí, você já pensou no que vai jogar, Jujuba? Eu ainda tô muito na dúvida, acho que é por isso que eu tenho tantas perguntas relacionadas às classes. Pergunta o que quiser e se eu não conseguir responder alguma coisa, o manual tá aí pra ajudar todos nós. Exatamente, leiam o manual. E você, sabe do que vai jogar, Iório? Então, eu já sei do que eu vou jogar. Eu gosto de ficar à distância nos combates e conseguir proteger os companheiros. Então provavelmente você será um ranger, um guerreiro, algo do gênero. Isso aí. Ladinos arqueiros também ficam muito interessantes. Sim. Eu já fiz quase todos os tipos de ladinos diferentes que podem ser feitos. E você, menino Lúcio Lindo Lopes? Eu vou ser o escudo de carne do time, cara. Eu quero ser o anão que aguenta Tão magrinho pancada. assim? Serve um rango bom pra você dar uma encorpada aí, tá? O anão é uma raça muito interessante. É uma raça que no Tormenta RPG detém um dos maiores reinos completamente subterrâneo. E, bom, aguardem, por favor. Eu tava lendo aqui e eu fiquei com uma dúvida. Perícias. As perícias, elas são aquelas habilidades que você recebeu algum tipo de treinamento na sua vida para poder exercê-las, entendeu? Elas são tanto físicas, mentais ou mesmo sociais. Em muitos sistemas de RPG elas podem ser chamadas de habilidades. Em alguns, mas aqui nesse caso elas são perícias específicas, como acrobacia, que já foi citada, atletismo, ladinagem, obter informação, diplomacia. Cada uma é regida por uma habilidade diferente. Então aqueles pontos de habilidade que você colocou lá no começo, que você tirou nos dados, eles vão ser colocados nas perícias. E cada classe no jogo tem perícias específicas a que elas receberam treinamento, porque se você parar para pensar, a classe é o que o seu personagem faz no mundo de jogo. Então ele tem um conjunto de habilidades específicas para exercer aquela função, e elas são essas perícias. Eu gosto de falar que perícia é tudo aquilo que você pode aprender pagando um curso específico daquilo no Instituto Universal Brasileiro. Para quem lembra aí o que é o Instituto Universal Brasileiro, estou entregando a idade, mas fica na miúda. Entendeu? Então assim, você pode aprender a fazer cambalhotas, dar saltos mortais e se pendurar e se equilibrar. Basta que você pratique, mas fica muito mais fácil se alguém te ensinar. É um pouquinho diferente dos talentos, não é uma coisa que se aprende o tempo todo. Mas as perícias têm graus de conhecimento porque você pode ser muito melhor numa coisa ou muito pior em outra, mesmo dentro de um mesmo aspecto principal. Por exemplo, a acrobacia que nós citamos envolve saltar, envolve se mover rapidamente, envolve esquivar. Então você pode variar suas graduações, na verdade podia mais no Tormenta D20, no sistema anterior. Nesse cenário os pontos de graduação são meio travados. Mas você poderia manipular esses pontos para ter uma habilidade melhor num dos aspectos da perícia e uma habilidade um pouquinho pior nos outros aspectos, direcionando. Aí tem um detalhe, existe treinamento e sem treinamento. Algumas perícias podem ser usadas sem nenhum tipo de treinamento. Você mesmo, consegue dar uma cambalhota. Eu sei que consegue. Não diz que não consegue, eu sei que consegue.
Mas um trapezista, um acrobata de circo, faz isso com muito mais garbo, elegância, desenvoltura e sem acertar a televisão, que nem você fez, né? Agora, tem algumas coisas que é impossível fazer sem treinamento. Apesar de eu ter muita habilidade, muita destreza, minhas mãos serem instrumentos precisos, eu jamais arriscaria fazer uma neurocirurgia. Não mesmo, não importa o quanto vocês me paguem. Agora, um neurocirurgião treinou o suficiente para fazê-lo, então ele consegue passar num teste de perícia de neurocirurgia. É o que a gente espera. Tá, e aí o que me torna talentoso? Eu posso ser talentoso em desenho? Você pode, o seu personagem nem tanto, porque os talentos no RPG não funcionam dessa forma. São habilidades especiais ou um rol de golpes especiais que você tem. Alguns são sempre ativos, alguns precisam ser ativados. Por exemplo, acuidade com arma é um talento específico. Ele faz com que o uso do seu bônus base de ataque leve em consideração a sua destreza e não a sua força. E ataque poderoso, que é um outro talento, ele pode te dar um bônus de 4 no dano se você aceitar naquela jogada uma penalidade de 2 no ataque. Então, o ataque poderoso diminui a sua chance de acertar, mas caso você acerte, você machuca mais o inimigo. Então, são tipos de talentos que vão afetar diferente. Nós temos outros tipos de talentos com variadas aplicações e variados efeitos. Inclusive talentos mágicos, chamados de talentos metamágicos, que potencializam magias e etc. Talentos de perícia, que modificam como algumas perícias vão acontecer. Talentos de destino, que deixam seu personagem mais especial, mais único, mais diferente na fila do pão. Ele é alguém na fila do pão, ele é aquele que a pessoa deixa passar na frente dele na fila do pão. São os talentos de destino. Mas também, como muitas outras opções dentro do sistema, as variações são muito grandes e são tão específicas caso a caso, porque os talentos são aquelas opções que vão definir o seu personagem como diferente de outros parecidos. Ou seja, é através da seleção de talentos e da seleção de perícias que nós podemos ter um grupo com 4 guerreiros e eles vão ser e agir completamente diferentes. Te tornam únicos. Únicos. Os talentos e as perícias deixam o seu personagem único. Quando é que eu utilizo equipamento e quando eu utilizo magia? O equipamento está sempre disponível porque ele é, como o próprio nome diz, equipamento. Se eu aqui, hoje, quiser sair do templo e quiser comprar uma motosserra, basta que eu vá na loja específica. A mesma coisa os equipamentos. Armas, armaduras, cordas, arpéus, mochilas, cantis, rações de viagem, tocha. Tudo que um aventureiro precisa na sua alegre, divertida e sanguinolenta viagem pelos ermos. Não esqueçam dos livros na mochila também, hein? Podem ser úteis. Principalmente se você for um mago. Cara, eu não esqueceria a toalha. 42! Obrigado pelos peixes. Alguém falou de magia. São outra ferramenta. Nós falamos dos clérigos, dos bardos. Magia é complexo. Muito complexo. E polêmico. Porque sempre vai existir uma lista de magias Polêmica? que um mago acha que é melhor do que a do outro mago. E aquela lista de magias que a gente faz pra chamar a atenção do mestre? Às vezes ajuda. Às vezes ajuda. Ah, não. Magia minha religião não permite. Não, na Vou verdade... te apresentar uma religião, cara amigo. Magia. Então, podemos falar sobre magia. Podemos começar falando que magia tem 2 tipos. Nós temos as magias divinas e as magias arcanas. E qual é a diferença entre elas? Basicamente a forma como o seu usuário a executa. As magias divinas são provenientes dos deuses e todos os deuses fornecem as mesmas magias. Obviamente, cada clérigo opta por uma magia ou outra na hora de selecionar as que ele pode usar por dia. A gente também pode usar o nome de magias divinas como orações, porque são exatamente assim que elas são executadas. O jogador que estiver interpretando o personagem conjurador divino normalmente faz uma oração a seu deus patrono pedindo para que ele conceda alguma bênção, seja cura para um aliado, fortalecimento para alguma habilidade ou mesmo para que atrapalhe o inimigo. Como assim por dia? Para evitar que a magia se torne um poder extremamente desbalanceador da campanha, porque ela tem esse potencial, as regras criam certos limites, como pontos de magia e limites de magia por dia. Na verdade, o limite de magia é o próprio ponto de magia. Digamos que o conjurador tenha uma reserva de PMs, que é como a gente chama para abreviar.
E esses PMs são gastos da seguinte forma: cada magia tem um nível de poder que coloca ela, classifica ela dentro das listas de magia. O que acontece? Cada nível de magia tem um custo em pontos de magia. Então, se a magia é de nível 1, ela custa um ponto de magia para ser memorizada ou lançada, que é o caso dos feiticeiros e bardos que lançam as magias de forma espontânea. E esse funcionamento de pontos de magia é tanto para as magias divinas quanto arcanas. Então, se uma magia divina de primeiro nível custa 1 PM para ser conjurada, uma magia arcana de primeiro nível custa também 1 PM para ser preparada e ou conjurada. Certo, mas e se um personagem assim, ele não usa magia e ele quer anular uma magia, isso é possível? Não, a única forma de anular magia é através de contramágica, uma ação especial que conjuradores podem utilizar para anular, cancelar ou neutralizar uma magia que vai ser lançada. E tem alguma maneira que a gente consegue ter uma exceção desse limite? Os talentos, como nós falamos anteriormente, modificam algumas coisas dos personagens. Existe um talento chamado Poder Mágico, que a única função dele é dar pontos de magia extra para o personagem. Nós falamos anteriormente das magias divinas e das magias arcanas. As divinas, conforme eu disse, são cedidas pelos deuses. A magia arcana, ela é interpretada no mundo de Arton como uma energia primordial que permeia toda a matéria, assim como a energia quântica, assim como a energia mecânica, a energia térmica. Então ela pode ser manipulada da mesma forma que nós manipulamos a energia térmica para produzir movimento nos carros, por exemplo. Então a magia arcana pode ser utilizada através de estudo, pode ser aprendida como uma matéria numa faculdade. É conhecimento mágico. Conhecimento mágico, ele é um talento. É um talento que ele te dá acesso a magias. E realmente, nesse caso, esse talento pode dar um uso bem limitado de magia a um personagem que normalmente não é conjurador, como um bárbaro ou um guerreiro, por exemplo. E tem um limite de nível de magia? Tem, as magias são limitadas pelo nível e pelo nível do personagem. O clérigo sabe usar normalmente um nível igual a metade do seu nível menos 1. Então um clérigo de nível 10 consegue lançar magias de até 5º nível. E finalmente um mago de 18º nível ganha finalmente acesso a magias de 9º nível, que são o nível maior de magia, onde fenômenos realmente cósmicos acontecem, como chuva de meteoros que abrange uma área gigantesca, ou até a destruição total e irrestrita da capacidade mágica de um personagem. Pois é. Eu quero uma chuva de meteoros. Fácil, faça um personagem conjurador arcano e suba ele até o 18º nível. Isso é um desafio? É um convite. Gostei. Mas beleza, e aonde essas magias se enquadram nas regras gerais de todo o jogo? Porque é claro que não pode ter alguma magia que seja muito roubada, assim, né? Na verdade, podem. As magias mais poderosas realmente têm o poder de alterar totalmente a regra do jogo, o funcionamento e o andamento. Mas um bom narrador sabe criar limites usando desafios inteligentes e desafios práticos como monstros muito poderosos. Não se preocupem, caros colegas. Enfrentar orcs no 1º e no 2º nível não significa que serão apenas orcs no 20º nível. Existem dragões de cores extremamente impressionantes para serem enfrentados. Os dragões. Vamos parar por aqui porque os monstros, sejam eles os dragões, os beholders, orcs, hobgoblins e todo o sortilégio de antagonistas e inimigos que os nossos jogadores podem enfrentar, nós vamos comentar em um outro episódio. Eu tenho uma dúvida. Manda. Existe condições para se lançar uma magia? Sem dúvida, tá? As magias elas se apoiam nos componentes verbais, gestuais e materiais. O que é isso? Pelos meus estudos anteriores fora do RPG, eu também entendo que esse conceito de magia tem a ver com o conceito de magia que os pagãos praticavam na Idade Média do nosso mundo real. Então a magia ela é composta de um componente verbal, gestual ou material. O que é isso? Você precisa normalmente falar claramente, seja as fórmulas mágicas da magia arcana, ou gritos de poder se você for um feiticeiro, ou a oração se você for um clérigo. Também tem componentes gestuais, que são movimentos, às vezes poses de mão, como jutsus do Naruto, mas não são tão simples assim. Cada mago tem uma combinação de gestos específicos para cada magia. De acordo com eles, isso envolve
perceber e manipular a trama do universo de forma a fazer a realidade se dobrar à sua vontade. Lembrando que isso é uma abstração das regras, porque na verdade essas condições de gestos, vocalizações e coisas do tipo são extremamente interpretativas. Elas existem nas regras como um norte para você interpretar melhor durante o jogo, mas obrigatoriamente você não precisa ficar seguindo essas regrinhas toda hora. É bacana, é muito bacana. Ah, não, sem dúvida. Quando nós falamos de que tem componente verbal, gestual e material, faltou o componente material. Componente material são objetos, às vezes joias e às vezes até componentes em XP. Parte da experiência do mago é retirada durante a execução da magia. Os componentes verbais gestuais são regras para a execução da magia, mas não dizem que o jogador precisa realizar esses gestos ou precisa fazer essas palavras. Ele só precisa lembrar que o personagem precisa estar podendo se falar à vontade e podendo se mover livremente. Magos, as armaduras não foram feitas para vocês. Inclusive, armaduras causam penalidades ao lançar magias. Você tem chance de errar as magias porque a armadura causa uma interferência magnética, estática, algo assim entre as energias da magia. Exato, é por isso que o Bilbo usa uma armadura de Mithril, mas o Gandalf só usa um manto. As armaduras é o bloqueador de Wi-Fi, mano. Na verdade, as armaduras criam uma limitação pro movimento e impedem as posições e gestos que todo conjurador precisa fazer para lançar magia. Acho que os únicos que podem usar armadura livremente são os conjuradores divinos, que quase não têm magias de componente gestual. Afinal de contas, é a fé deles que modifica a realidade do mundo deles. Tá bom, mas e aí, pra descer o cacete na galera, como que faz? Bicho bruto. Se você não quer usar magias para explodir seus inimigos ou para passar escondido por eles, você pode optar por descer o cacete usando o combate físico mesmo. Nesse caso, as regras de combate são aplicáveis a todo tipo de combate, independente do estilo. Se você é um ranger arqueiro, um guerreiro duelista, um ladino armadilheiro, praticamente todo o combate segue as mesmas sequências. Primeiro é uma avaliação de surpresa. Todos os personagens envolvidos na cena precisam fazer testes de percepção para saber se estão cientes da presença dos inimigos. Como nós sabemos, os biltres sacripantas ladrões de estradas tendem a fazer emboscadas a nobres aventureiros que transitam entre as cidades. Malditos goblins. Não só goblins, humanos também fazem isso. Com frequência. Infelizmente. Então, se os seus personagens e o grupo estiver em um local onde os inimigos estão escondidos, é preciso saber quem está ciente da presença desses inimigos ou não. Imagina que você está caminhando tranquilamente, alegremente, pela estrada, indo de uma cidade a outra. Pela estrada fora, eu vou bem sozinha. Levar Pera. Chega, você tá ficando constrangedor. Você sabe que esse efeito eu consigo pegar na internet. Então já coloca em cima aí, por gentileza. Então, quando a gente não está ciente da presença dos inimigos, a gente não pode agir. Portanto, cria-se uma condição chamada surpresa. Os personagens que não estiverem cientes da presença dos inimigos não podem agir na primeira rodada de combate. E aí a gente precisa falar da rodada de combate. Mas, Arauto, você consegue me ajudar aqui um pouco? Uma rodada de combate é um tempo dentro do jogo que delimita uma sequência de ações tomada por todos os personagens jogadores e os personagens do mestre. E lembrando que uma rodada de combate é composta por turnos individuais. Esses turnos eles têm um limite de tempo, porque quando a gente entra em combate, a questão da administração de tempo fica um pouco mais complicada do que durante a aventura normal. Porque quando a gente joga, o tempo de jogo não tem a mesma duração do tempo real. Então, se uma sessão de RPG pode durar 1 hora ou 2, no tempo de jogo pode ter se passado até 20 anos. Tudo depende do enredo e do cadenciamento da aventura que o narrador der. Então, o combate precisa ser parametrizado para que todo mundo tenha a sua ordem e o seu local nas ações. Então, as rodadas de combate são estruturadas sempre da maior iniciativa para a menor. A iniciativa é um número obtido através da rolagem do D20 mais a soma do valor total da sua perícia e iniciativa. Ou seja, se você tem maior perícia e iniciativa do que o seu colega, a sua tendência é de ter iniciativas maiores e, portanto, você vai agir primeiro. Quem tem iniciativas menores vai agindo por último até a menor iniciativa agir por último depois de todos, e na rodada seguinte o ciclo se reinicia.
Quem agiu primeiro na primeira rodada, continua agindo primeiro, a não ser que ele se valha de algumas regras que modificam um pouquinho isso daí. Mas eu não gostaria de ser tão específico agora nesse momento. Durante os delírios ébrios, vocês vão ver provavelmente muitas vezes esse tipo de coisa acontecendo. E quando isso acontecer, ou eu, ou o arauto, ou de preferência aquele jogador que tomou a opção de fazer aquela ação, pode explicar para vocês depois desse barulhinho aqui, ó. Beleza? Certo, mas depois que alguém tomou a iniciativa na rodada, eles podem fazer o que quiserem? Dentro das limitações e das próprias capacidades do personagem, não é possível que não seja assim. Mas tem um limite, né? Porque eu não posso atacar e me movimentar e depois atacar novamente e... As regras de movimentação, elas são bem restritivas nesse momento. Um personagem médio, de estatura mediana, pode se mover até 9 metros durante uma rodada de combate, ou até 18 numa corrida. Normalmente ele faz isso numa investida. Isso é chamada ação de movimento. Todo personagem, no início de seu turno é a posição da rodada em que você vai agir. A rodada são as sequências dos turnos de cada participante do combate. O turno é uma parte da rodada onde aquele participante vai atuar. Durante o seu turno, você tem direito a uma ação de movimento, que normalmente está associada a fazer algum movimento, seja se deslocar, pegar alguma coisa na mochila, pegar alguma coisa que caiu no chão, e tem direito a uma ação padrão. Ela recebe esse nome porque ela é um espaço de tempo onde muitas coisas correlacionadas acontecem. Então uma ação padrão é o tempo normal para um ataque, seja ele um soco, uma espadada, uma machadada ou um tiro de arco e flecha. Também é o tempo necessário para conjurar grande parte das magias de ataque. Você também tem um certo número de ações livres. Essas ações livres são ações menores, como falar até 3 ou 4 frases, soltar um item e algo que esteja segurando. Ações livres podem ser feitas tecnicamente à vontade. Por mais que você possa falar livremente, você não vai recitar Shakespeare no meio de um combate em uma rodada. Lembrando que existem alguns talentos que permitem alterar certa parte das regras com relação às ações padrões, livres e movimento, que você pode mudar. Por exemplo, uma ação padrão pode se tornar uma ação de movimento, ou uma ação de movimento pode se tornar uma ação livre. São talentos muito bacanas e se o jogador souber usar adequadamente, ele consegue transformar o turno dele numa coisa super enxuta, ele consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso, e não apenas modificar as ações que ele pode fazer, mas não só com talentos, mas no Tormenta RPG também temos os pontos de ação. Pontos de ação são pontos que você ganha por interpretação magistral, ideias interessantes, descobertas de mistério ou mesmo uma piada muito engraçada. Normalmente eu dou pontos de ação assim, não sei porquê. Mas enfim, esses pontos de ação ajudam o personagem a se curar, uma cura bem levezinha, como se fosse ele inspirar coragem e tomar fôlego para continuar para o combate. Mas também modifica, um ponto de ação pode te dar uma ação padrão ou uma ação de movimento extra. Alguns talentos, como ação em movimento, permitem que você se mova, ataque e continue se movendo até os 9 metros. A regra normal diz que você pode se mover e atacar, ou atacar e se mover. Nunca mover, atacar e mover. Você não pode fragmentar as suas ações de movimento nem as suas ações padrão, a não ser que você quebre uma ação superior para substituir por 2 ações inferiores. Por exemplo, a ação padrão é a ação de rodada completa, é uma ação que não pode se mover e leva seu turno inteiro. Você pode substituir uma ação de rodada completa por uma ação padrão e uma de movimento. E você pode substituir uma ação padrão por mais uma de movimento. Ou seja, se você não fizer nada, você pode ainda se mover 18 metros sem estar correndo na sua rodada. Então assim, cada participante tem as suas ações padrão e movimento durante o seu turno. Após ele realizar a sua ação padrão e a sua ação de movimento, ou qualquer combinação desse tipo, ele termina a sua rodada, ele termina o seu turno, e é a vez do próximo, aquele que tirou um número menor do que o seu. E essas sequências vão se repetindo até o final do combate. Isso normalmente ocorre com a derrocada de um dos lados. Ou o TPK, o Total Party Kill, temido pela maioria dos jogadores, ou a vitória dos participantes do jogo, dos jogadores, contra os NPCs e antagonistas que o mestre criou. Tá, mas e aí, em quem que a gente pode descer o cacete? Normalmente, não no dono da taverna, porque isso me deixa muito chateado quando eu apresento o dono da taverna e os jogadores decidem bater nele. Mas enfim, o que define, na verdade, a sua capacidade ou não de enfrentar um inimigo é a conhecida ND, sigla de nível de desafio. Assim como as magias são classificadas em níveis de acordo com seu poder, e os personagens também recebem níveis de acordo com seu poder, vocês começam no primeiro nível, vão galgando os níveis até o 20º e além se conseguirem.
As criaturas da mesma forma têm níveis de desafio, que equiparam elas aos níveis de poder do personagem. Então uma criatura de ND1, matematicamente, é possível de ser vencida por um personagem de ND1, de nível 1. Mas normalmente isso não é verdade, porque varia muito. Orcs são personagens de nível 1, mas magos de nível 1, sozinhos, têm muitos problemas para enfrentar um orc. Necessariamente, o meu nível é o meu ND ou difere de um pro outro? O nível de desafio, ele controla o nível de poder de um personagem. Então, obviamente, se ele tiver alguma característica, modelo, raça ou classe que modifique a ND, as regras explicam isso claramente. Então, nós temos modelos, por exemplo, vampiro, que é uma característica associada a um personagem. Você transforma um personagem num vampiro através da aplicação de modelo. Esse modelo, salvo o melhor juízo, aumenta o nível de desafio da criatura em mais 2. Ou seja, um clérigo de 4º nível que seja vampiro, ele tem um nível de desafio igual a 6. Se no meio da aventura aparece uma criatura que se depara com um personagem de um nível inferior, outro aventureiro pode ajudar nesse combate? A ideia é que todos os personagens que estejam juntos se ajudem mutuamente. Afinal, vocês serão um grupo de aventureiros e, no mínimo, a fraternidade, o companheirismo deveria imperar. Você já viu uma briga divertida se não tem um monte de gente envolvida? Normalmente as maiores brigas são as mais divertidas de se jogar, embora as mais demoradas. E aí, se você pode enfrentar ou não uma criatura de um determinado nível de desafio, bom, o que eu prezo muito no RPG é a liberdade de tomar decisões e a responsabilidade de aceitar as consequências dela. Você pode até encontrar um Tarrasque no meio da rua no nível 1. Agora, se você vai enfrentar ele, é um risco que você tem que correr. Para quem não sabe, o Tarrasque é uma das criaturas mais poderosas de qualquer livro do D20, exceto o livro dos níveis 0. Normalmente uma criatura de ND20 e o maior desafio que um grupo de aventureiros pode enfrentar antes de ir descer o cacete em alguns deuses. Você não, minha deusa. Muito obrigada. Um deus chega a ter nível de desafio de quanto? Olha, um suplemento de um sistema parecido com o Tormenta RPG dá conta de que divindades tendem a ter nível 30 ou mais. Mas o Tormenta RPG, ele aceita que mortais a partir do nível 20 possam se tornar deuses menores. Mas se você quiser testar, a gente pode ir por uns 5 minutos sem perder a amizade. Eu não, tô de boa. Não, longe de mim. E lembrando de uma coisa em Tormenta, principalmente, eu não sei nos outros RPGs, mas você nunca bate diretamente em um deus, você sempre vai bater no avatar dele, a não ser que você vá efetivamente no plano do deus. Calma. Planos divinos fica para um próximo episódio. Tá ok, mas a gente sempre bate no avatar do deus, hein? E eles têm um nível de dificuldade relativamente menor do que um deus na sua forma pura. Eu quero ver você tentar! Espero que você não esteja falando comigo, deusa. Quem será que é o avatar da deusa, hein? Certo, eu tinha visto em um livro sobre o D20 os sistemas parecidos e me dá a impressão de que eles são meio que compatíveis. Um sistema meio que completa o outro. Então, o sistema D20, que é um sistema que eu gostaria de falar melhor dele num outro cast, ele é um sistema da Wizards of the Coast, uma empresa americana. Só que a sua terceira edição, na verdade a edição 3.5, principalmente, trouxe com ela uma legislação completamente nova no mercado editorial, chamada OGL ou Open Game License, em tradução livre, licença de jogo aberto. Essa licença nada mais é do que uma lista de termos que podem ser usadas por outras editoras, que não a Wizards, para produzir jogos e livros e manuais que são compatíveis com o sistema original da casa. Por isso que a Jambô produziu o Tormenta RPG e ela recebe o selo D20. Ela usou regras que já eram do D&D, inclusive o cenário de Tormenta, que é muito anterior ao sistema, era jogado em 3DT, GURPS e D&D. Eu basicamente conheci o cenário dentro do D&D, que foi o sistema que eu joguei há mais tempo, desde os meus 10 anos. Eles usaram o sistema D20 por ser um sistema muito mais aberto, né? Graças à licença Open Game, que não existem muitos entraves editoriais para se produzir livros no sistema D20. Qualquer um de nós, seguindo as regras e usando os termos adequados dentro da licença,
pode produzir um texto oficial do D20. Inclusive, esse Open Game License é encontrado nas últimas folhas de qualquer publicação que trate do sistema D20. É uma das regras da legislação. Você vai encontrar muitos termos semelhantes nos dois sistemas e eles são compatíveis. Obviamente, algumas mecânicas precisam ser alteradas. A regra de pontos de magia, que a gente utiliza no Tormenta RPG, ela é muito similar às regras de pontos de mana que eram usadas no AD&D 2ª edição há uns 15 anos atrás. As regras do ponto de ação, ela é oriunda dos sistemas D20 Modern. As regras de metade do nível fornecer bônus em CA, dano e teste de resistência também são do D20 Saga, um sistema genérico do D20 usado principalmente no sistema do Star Wars RPG. Eu acho que a gente terminou de falar tudo que a gente tinha para falar sobre o sistema de Tormenta. É o sistema do jogo Tormenta RPG. Diferente de todo o cenário e a história que existe por trás. O sistema, como o Mago disse, utiliza o sistema D20, que é o OpenGL. Bom, eu acho que a gente já falou tudo que a gente tinha para falar sobre o sistema de Tormenta RPG. Que, lembrando, é completamente diferente, apesar de serem coisas que fazem parte do mesmo jogo, o sistema e o cenário, mas a gente falou aqui exclusivamente do sistema, são as regras que compõem esse jogo, que utilizam o sistema D20, que faz parte da Open Game License, que a gente acabou de falar. A gente, para o próximo podcast, vai falar exclusivamente do cenário, que é uma proposta, na verdade, do Templo da Deusa Bêbada. Quando a gente destrinchar todos os jogos, é separar cada um das partes que compõem isso, o sistema, o cenário e outras características especiais, além de jogar as aventuras dentro desse jogo. Não vejo a hora! Lembrando que o sistema de Tormenta RPG, por ser Open Game License e etc., você pode jogar em qualquer cenário que você queira. Você pode pegar essas regras e usar com qualquer coisa. Se você criar um RPG da sua cabeça, um mundo ficcional e quiser usar essas regras, você pode. Assim como você pode pegar o cenário de Tormenta RPG, usar regras de qualquer outro sistema. Os mais comuns são GURPS, Demon, 3DT Alpha e assim por diante. Isso, o sistema e o cenário são coisas completamente distintas. O sistema é um conjunto de regras que diz o que você pode fazer, como você enxerga e como você faz o que você quiser. Enquanto o cenário me diz o que você vê, quem você pode conhecer, para onde os seus personagens podem ir e o que tipo de perigos e desafios os seus personagens podem encontrar. É o pano de fundo da nossa história. Por exemplo, se nós pegássemos Frodo, Sam, Gandalf e seus amigos e colocássemos eles em um outro contexto, em um outro universo, a história seria a mesma, desde que seguíssemos as regras de magia, magia discreta, o fato do Gandalf ser um maia, o fato do Frodo ser um bosta. Desculpa, ele é realmente um bosta. O Gandalf é o melhor personagem de todos. Então o sistema define o que você pode fazer e como você vai fazer. O cenário define aonde você vai fazer essas coisas e com quem você pode encontrar. Então você pode jogar o sistema de Tormenta RPG em qualquer cenário, inclusive no mundo real, se você quiser ambientar uma campanha contemporânea, moderna, é possível. Com algumas modificações é possível. E em compensação eu também posso pegar o mundo do Tormenta, Arton, Mestre Arsenal, Talude, Victorious e interpretar uma aventura com os meus jogadores nesse mundo usando um outro sistema de regras. Além do 3DT, que também é um sistema original da editora Jambô, você pode jogar com GURPS, com Daimon e com qualquer RPG e qualquer sistema que forneça bases sólidas para uma campanha medieval de alta fantasia, que, como nós falamos no começo, é o mote desse sistema. Eu acho que é isso, a gente fica por aqui. Vocês vão ficar agora com nossa sessão de recados, o Mural da Taverna. Nos vemos na semana que vem com Delírios Ébrios. Deusa bêbada, criadora de tudo que há de bom dentro de um copo de cerveja. Falta a gente falar alguma coisa? Falta a gente partir pra ação. Vamos jogar? Aê! Aê! É por isso que ela é a deusa. A cerveja é adiantada. Não, eu só vim ler um negócio aqui mesmo. Bem-vindo, pessoal, aqui é a Taverna, aquele lugar amigável, prazeroso, onde a gente se reúne para sentar, tomar uma cerveja, comer um pernil de javali assado e ver quais são as últimas notícias do nosso famigerado mundo do RPG. Deixa eu dar uma chegadinha ali no mural para ver o que temos de mensagem. Olha só, temos uma notícia interessante aqui, Arauto. A Débora N. Wall, já ouviu falar nela?
Ah, é aquela que fazia repórter no Demolidor. Isso, e antes disso ela fez uma personagem no True Blood também, uma série muito boa sobre vampiros. Ela vai ser a líder de uma nova série que vai se basear em um livro de Dungeons & Dragons. Essa série vai se passar no YouTube. Eu tô bem ansioso pra ver. Qual que é o nome dessa série? Relics and Herities, ou em tradução livre, Relíquias e Raridades. Bacana, estou realmente ansioso. Sim, pelo que eu entendi, vai se passar numa cidade normal e as pessoas, os jogadores vão atuar no mundo deles e o mundo vai se refletir no cenário de RPG que eles estavam jogando. Mas eu vi essa notícia no site Ultrajando, li meio por cima, não tem data de estreia ainda, mas quando a gente tiver mais informações sobre isso, a gente avisa vocês, ouvintes. E temos também uma coisa muito importante que aconteceu, graças a Deusa Bêbada! Obrigado, Deusa! O anúncio de que a Galápagos Jogos, sim, a Galápagos, a dona daqueles tabuleiros fantásticos, irá publicar D&D 5 no Brasil. É isso aí, galera! O mais famoso RPG de toda a história vai ser novamente, a sua mais nova edição vai ser lançada no Brasil finalmente, em tradução oficial, com logotipo, impressão boa, quer dizer, eu espero que a impressão seja boa, porque a Jambô tá fazendo umas impressões incríveis, então, mas a Galápagos sempre forneceu aí para os seus clientes e consumidores material de boa qualidade, então eu tô muito esperançoso. Na verdade, se a Galápagos quiser mandar um livro pra gente ler aqui, falar pra eles e jogar D&D 5, o Mago vai ficar muito feliz, e o grupo do Mago também. Exatamente, a gente nunca jogou o D&D 5ª edição. Nunca, mas joguei todas as outras edições, viu, Galápagos? Então eu conheço muito bem cenário, conheço o sistema, só preciso ver um pouquinho o que tem de novidade na 5ª edição. Bom, agora vamos aos recadinhos dos nossos ouvintes. Tem recado, Arauto? Temos sim. Que legal, vamos. Quantos recados a gente tem? Temos. A gente tá com a caixa de e-mail lotada de recados, mas a gente 3 selecionou recados? só 3. Que incrível! Tô muito contente, é o nosso primeiro episódio, 3 recados no primeiro episódio. Não, tem mais, é que a gente selecionou esses. Tá bom. Posso ler o primeiro aqui? Pode. Ah, tá. Olha, essa vem uma pergunta do Caio, por e-mail. Tenho uma dúvida do live action. Se não podemos encostar em ninguém, como faremos uma ação de encostar em alguém? Caio, excelente pergunta. Paradoxal. Mas é uma excelente pergunta, Caio. Como nós falamos no episódio anterior, o live action tem algumas regras bem estritas. Uma delas é que você não deve encostar em nenhuma pessoa por nenhum motivo. De forma que os conflitos e resoluções são resolvidos com jogadas de Jokenpô ou pedra, papel, tesoura. E quando a ação do seu personagem, por algum motivo, violar alguma regra, você não viola essa regra, você limita a ação do seu personagem. Então quando nós falamos, se o seu personagem quiser abrir uma porta, você simplesmente, como jogador, vai até a porta e abre, no que tange combates ou encostar em outras pessoas, você não executa a ação, você só a descreve, né? No caso, você do lado do narrador, ou sem o narrador por perto, você simplesmente vira pro seu jogador e fala assim, olha, eu cumprimento você, ou eu abraço o seu personagem, você descreve a ação, você nunca encosta em ninguém, isso tem que ser sempre lembrado. E nunca encoste em ninguém na vida real sem a permissão dessa pessoa também, algumas pessoas se sentem desconfortáveis com isso. Eu diria mais, eu diria que você não deve se aproximar mais que 20 centímetros da maioria das pessoas. Esse é o meu espaço pessoal, 20 centímetros perto de mim já fica desagradável. Exato, temos também um recado do Marujo Lui. Adorei o podcast de vocês. Vou assinar o Fred. Desculpa, gente. Foi um erro de digitação. Corretor. E gostaria de saber como participar da gravação. Gostaria de responder essa, Arauto? A gente pode tentar marcar um dia para você vir aqui participar conosco. Entre em contato com a gente no Twitter ou manda mais e-mail pra gente. Se você nos encontrar nas redes sociais, os nossos perfis pessoais, você evita falar com a gente, porque perfil pessoal é uma coisa, profissional é outra. Mas manda mensagem lá no meu Twitter, se a gente conseguir acertar os horários de gravação, a gente te convida sim, pode ficar tranquilo. E temos também um recado da Julieta Rodrigues. Arauto, gosto muito de você. Eu também espero gostar de você, Julieta. Mas adoraria, se possível, que você não fizesse piadas. Elas são horríveis. Olha aí, uma prova de que temos ouvintes de bom gosto. Eu sempre te falei, Arauto, que pra você fazer piada, o seu nível alcoólico tem que estar superior ao da Deusa. Isso porque eu fiz poucas piadas neste episódio anterior. E isso porque algumas foram cortadas.
Então fica a dica, Arauto. Menos piadas no próximo episódio. Poxa, mas é o balanceamento. Por hoje é só. Esses são os recados que nós tínhamos dos nossos ouvintes. Lembrando, assinem o nosso feed, ou Fred, se você estiver lendo a publicação sem correção do Arauto. Curtam, né? Deem 5 estrelinhas no iTunes lá, porque dá uma fortalecida bacana pro nosso trabalho. Curtam, compartilhem, comentem, mandem pergaminhos. Todo pergaminho será lido, mas nem todo será respondido. Mentira, todos serão respondidos, mas talvez nem todos passem pro áudio final. Mas a gente vai dar um carinho especial para vocês, fiquem tranquilos. Olha, eu acho que a Julieta tem razão, suas piadas estão um pouquinho demais. Não, pera. Eu já falei pra vocês que a gente tem que balancear as coisas. Não, balancear meu caralho, mano. Não tem que balancear. A piada tem que ser boa. Se não for boa, não pode entrar no áudio. Olha, se eu parar de fazer piada, a gente vai ter que contratar um editor. Vamos pagar um curso de stand-up. Não, vamos pagar um curso de humor com o Arauto pra ver se ele melhora as piadas. Mas relaxa, a gente arruma um editor melhor. Caralho. Tá, eu vou tentar diminuir as piadas então. Participaram deste episódio Juliana Mian, Lúcio Lopes, Marcos Vinícius Prete, Suelen Mian, William Viana Neves e Ório Vitor. Músicas: John Bartman, Rap Clap, Midi-Air Machine, Land of a Folk Divided, Comico, Action Epic, Midi-Air Machine, Remember the Way, Kevin MacLeod, Crunk Knight, Midi-Air Machine, Appalachian Coal Mines. Este podcast é uma produção Hexatons.